Hoje eu quero falar com você sobre o custo da perfeição. Você sabia que eu quase nem vinha gravar vídeo agora para você? Porque meu cabelo tá molhado? É isso mesmo. E aí eu percebi o quanto eu estava caindo numa armadilha silenciosa da alta performance. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Você que é um profissional bem-sucedido financeiramente, só que não está vendo propósito nas coisas que você está fazendo. E sim, está buscando recuperar a sua performance. E o perfeccionismo é sim uma atitude que pode estar te levando a um passo do abismo do burnout. E você nem está percebendo, na verdade. Meu nome é Cláudia Crispi, eu sou mentora comportamental, mentora de alta performance e eu trabalho ajudando pessoas a recuperarem a alta performance e verem sentido e propósito no que estão fazendo. Porque sim, propósito e dinheiro podem caminhar juntos sim. Você não precisa abandonar sua carreira, pedir demissão, mudar de cidade, vender o seu negócio que você construiu com tanto propósito, simplesmente porque você não vê mais sentido. Sim, você pode estar a um passo do burnout e é sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo com você, sobre burnout e perfeccionismo. O burnout é um assunto sério que precisa ser tratado com muito cuidado e muita atenção, mas é um problema que pode sim afetar a sua vida, afetar a sua saúde, a sua família, os seus relacionamentos e você precisa estar atento. O meu objetivo aqui é te falar do dia a dia, como isso pode estar te afetando de forma prática e te ajudar a dar um passo atrás desse problema que afeta muitos e muitas pessoas. E eu atendo muitos profissionais que sim, deixaram de estar estressados e conseguiram recuperar a alta performance de forma prática. Muitos profissionais entendem alta performance, ou melhor, confundem alta performance com produtividade tóxica. E esse definitivamente não precisa ser o seu caso. Você precisa de ajustes e mais do que isso, consciência e poder lidar com o momento presente. E neste vídeo de hoje o meu objetivo é falar sobre o perfeccionismo. Quando eu disse que não ia gravar esse vídeo porque o meu cabelo está molhado, é verdade. Eu já deixei de fazer muitas coisas porque eu não conseguia enxergar o cenário ideal, um cenário perfeito, um nível aceitável de perfeição. Mas eu vi que isso estava me paralisando. E como meu objetivo aqui é trazer conteúdo para vocês, e a minha aparência, sim, ela influencia, mas ela não pode ser o carro-chefe dos meus conteúdos. O meu conteúdo, ele tem que ser de forma prática para você ter alguma ação na sua vida. E o meu cabelo neste vídeo de hoje não vai fazer a mínima diferença. E eu quero te mostrar sim que com pequenos ajustes você pode lidar e diminuir esse perfeccionismo que está te levando sim ao burnout. E eu quero falar sobre algo que acontece sim com muita gente competente, dedicada e responsável. A nata do mercado. Sim, que tem o conhecimento e o capital para fazer acontecer, mas que quase ninguém assume em voz alta. Paralisar porque não está perfeito. Talvez você já tenha vivido isso. Você sabe o que precisa fazer. Você tem clareza, você tem conhecimento, você tem repertório, mas simplesmente não começa. E não começa não porque é difícil demais, mas porque internamente surge uma voz sabotadora dizendo: ainda não está bom, não é o momento, eu preciso ajustar mais um detalhe, eu preciso estar com o cabelo seco para gravar o vídeo. Essa voz não é o seu bom senso, ela é o seu sistema em modo de defesa. Calma aí que eu vou te explicar. O que eu quero te dizer logo no início desse vídeo, e é muito importante, que isso tudo não é preguiça e muitas vezes não é falta de foco. É um sistema e sintoma silencioso e sofisticado de esgotamento.
É isso mesmo. Nós pagamos um custo oculto muito alto pela perfeição. Para o seu perfil, um perfil analítico comportamental, um perfil estratégico que trabalha com valor e escala, a maior ameaça não é o erro, é a inatividade. É isso mesmo. O perfeccionismo, ele rouba algo que você não pode comprar de volta. É justamente a janela de oportunidade. Uma ideia que fica na gaveta não vai gerar um retorno para você. Um projeto que não sai do planejamento não atinge o mercado. E você está trocando a chance de fazer e ajustar pela ilusão do controle absoluto. Eu sei, você é uma pessoa inteligente. E em pessoas saudáveis, o perfeccionismo, ele é uma ferramenta. O perfeccionismo ajuda a lapidar, melhorar e refinar o que precisa ser feito. Porém, quando o nível de energia cai, o nível de energia emocional cai muito, quando o corpo e a mente estão operando já no vermelho, de forma muito automática, o perfeccionismo ele justamente muda de função. Ele deixa de ser um aprimoramento e vira proteção. Interessante isso, né? E é interessante a gente saber disso. O cérebro ele está esgotado. Ele não tem mais a energia, a reserva cognitiva para lidar com o estresse de urgência num possível erro. Nós chamamos isso de esgotamento, esgotamento do ego. A sua força de vontade é um recurso limitado, sim, é verdade, alimentado em parte pela glicose cerebral. Fazer escolhas difíceis, resistir a impulso e sustentar o foco consome essa energia. Sim, você gasta energia mental. Quando a energia está baixa, o cérebro faz uma escolha inconsciente. Usar o não está bom o suficiente como uma forma elegante de evitar qualquer gasto futuro. É isso mesmo, o perfeccionismo acaba sendo uma desculpa. Porque no fundo você sabe que fazer bem custa energia. Rever custa energia. Sustentar um processo também custa essa energia. E quando o sistema nervoso já está no limite, a mente simplesmente ela faz uma escolha inconsciente. Se não está perfeito, melhor nem começar. Você sabe quantas vezes eu pensei para vir aqui gravar esse vídeo com vocês? Eu pensei várias vezes, porque sim, sexta-feira já estou cansada e o cabelo não está seco. Mas não, o perfeccionismo não pode ganhar na sua atividade. O perfeccionismo, ele não pode ser uma desculpa para você fazer algo. E aí, quando a gente fala de perfeccionismo, tá nascendo o que a gente chama de procrastinação sofisticada. Você não está assistindo TV, você na verdade está travado em ciclos de pesquisa excessiva, planejamento infinito ou apenas uma revisão perpétua. Essa é a paralisia infantil que atinge o líder, que atinge pessoas de alta performance. E aí eu tô te dizendo que você tá caindo numa armadilha. Sim, é a armadilha da excelência e o medo da falha pública. Pois é, profissionais de excelência criam uma identidade em torno do fazer bem feito sempre, sempre. O problema é quando essa identidade vira prisão. A gente se torna refém do perfeccionismo. Você começa a achar que só vale a pena agir se for no nível máximo. Qualquer coisa abaixo disso parece fracasso total. E aí vem o medo real. O medo real aqui não é de cometer um erro operacional, mas sim de falhar publicamente e ter a sua identidade de competente ou gênio questionada. Já parou para pensar nisso? O perfeccionismo ele se torna uma armadura que te protege do julgamento externo. Mas aqui está a verdade dura, mas libertadora. Não agir também tem um custo. E muitas vezes o custo da inação, o custo de não fazer nada, é maior do que o custo de algo imperfeito. E aqui eu quero trazer justamente uma metáfora para você
para fazer com que você entenda de forma prática. É sobre justamente controle e o mar. Pensa só no mar. Imagina alguém parado na areia. A pessoa quer entrar, mas só entra quando a água estiver na temperatura ideal. Quando não houver ondas, quando o vento estiver certo. Só que o mar, ele não funciona dessa forma. Quem entra no mar aceita ajuste, aceita frio inicial, aceita onda inesperada e aceita recalibrar. Quem espera controle absoluto fica na areia, esperando uma segurança que infelizmente não existe. Você não está esperando a melhor condição, está esperando segurança absoluta e ela não vem. Existe uma confusão comum entre controle e clareza. A clareza permite movimento, o controle permite rigidez. Olha a diferença. Clareza permite movimento. O controle, ele permite, na verdade, o controle, ele exige rigidez. Então, por trás do perfeccionalismo que paralisa, geralmente o que existe? O medo. Medo de falhar, medo de não sustentar, medo de se frustrar. Isso é intensificado sim pelo burnout, porque o burnout ele diminui a margem de erro tolerável. Quando você está cansado, um erro é ajuste. Quando você está esgotado, um erro parece uma ameaça existencial. A alta performance sustentável, ela muda a pergunta. A pergunta deixa de ser isso está perfeito e passa a ser isso é possível hoje com a energia que eu tenho? Perceba que muda o enfoque. Então aqui eu já estou te dando uma dica de como reverter esse tipo de pensamento para você. Isso sim é a virada da alta performance. É justamente se perguntar ao invés de isso está perfeito, passa a ser isso é possível hoje com a energia que eu tenho? Muda totalmente de figura. E aí eu quero te explicar agora, neste momento, a regra do 80-20 aplicada ao esforço. O profissional de alta performance, o profissional de elite, não faz tudo no máximo. Ele usa a regra do 80-20, é o princípio de Pareto. Tenho certeza que você já ouviu falar disso. Ele sabe que 80% do resultado virá de um esforço que está entre o bom e o muito bom. E o último 20% de perfeição custa 80% da sua energia e tempo. A inteligência é justamente saber qual tarefa merece esse custo dos 20% de perfeição. Entendeu a sacada? A alta performance sustentável não é fazer sempre no máximo, pelo contrário, é saber variar o ritmo sem abandonar o movimento. É justamente a diferença entre pausa e paralisia. A pausa, ela é consciente. A paralisia, ela é disfarçada. A pausa, ela recarrega. A paralisia drena a sua energia com culpa e ruminação. Ruminação de pensamento. E isso, gente, traz uma fadiga emocional absurda. Quando você está realmente em pausa, você sabe que está pausando e sente o descanso. Quando você está paralisado, você se critica por não estar fazendo nada. E isso te esgota mais ainda. É o mesmo sentimento que eu tive agora há pouco, quando pensei em não gravar esse vídeo. Eu sabia que no final do dia eu ia sentir culpa por não ter feito isso. Então eu resolvi arriscar. Porque a paralisia, ela nos traz esse sentimento de culpa e aí de autocrítica. E isso não é interessante para a nossa estima. E nós precisamos o quê? Elevar a nossa autoestima em grau máximo para que atinjamos novamente o nosso propósito. O convite à ação, ela sim é possível. Talvez hoje você não precise fazer tudo melhor, é sobre isso que eu estou falando. Talvez precise apenas começar de um jeito possível. Algo simples, algo imperfeito, porém algo vivo,
algo que te leva à ação, a dar o primeiro passo no que você precisa fazer. E não o contrário, não a paralisia. E aí, diante de tudo isso que eu já expliquei para você, eu trouxe 3 dicas práticas para você sair da paralisia perfeccionista e recuperar a sua performance. A chave para quebrar o ciclo da proteção do cérebro, provando que movimento ele é muito mais seguro que inatividade. Pensa, movimento é ação e paralisia é estagnação que te traz culpa e não é isso que a gente quer. O primeiro ponto que eu vou citar aqui com vocês é o acordo do funcional não perfeito. É justamente o foco no MVP da ação. Você deve estar acostumado com esse termo, né? Então o que você vai fazer? Você vai escolher uma tarefa hoje e vai definir antes de começar. Hoje, isso precisa estar funcional, não perfeito. O objetivo é o mínimo produto viável, o MVP da ação. Cumpra esse acordo e faça. Encerrar algo funcional devolve a sensação de progresso ao seu cérebro e restaura a confiança que a paralisia roubou. E isso, de forma muito efetiva, vai elevar a sua autoestima. E é justamente a autoestima que faz desenvolvermos o nosso propósito. O segundo ponto aqui é a entrega feia e rápida. Isso mesmo, entrega feia e rápida. É justamente o brainstorm da ação. Para projetos grandes ou assustadores que você deve ter na sua vida, force a primeira versão a ser rápida, crua e sem lapidação. É isso mesmo, eu tô falando para você definir sim uma tarefa rápida, crua e justamente sem lapidação. Você vai programar 20 minutos e diga a si mesmo: vou fazer a versão feia possível. A mente, gente, ela vai destravar quando ver o progresso real, não o ideal. A feiura da primeira versão é o seu primeiro passo seguro. Você precisa dar esse passo seguro. E isso você faz de que forma? Com a primeira versão feia. Depois você lapida. Percebe? Porque o movimento vai te trazer justamente clareza para você depois lapidar. O que você precisa é justamente começar. E o terceiro ponto é o corpo antes da mente. Você vai quebrar o travamento. É como se você dissesse para você mesmo: eu vou fazer. Quando você perceber a paralisia mental, a busca por mais um ajuste, por mais um detalhe que precisa ser feito, por mais uma vírgula que você precisa colocar no projeto, não tente forçar o foco. Você vai se levantar e movimentar o corpo por 5 minutos. Mas, Cláudia, você tá ficando louca? Não, eu tô te tirando da paralisia. Você vai andar, você vai beber água, você vai tomar um café, você vai fazer um alongamento, você vai simplesmente espreguiçar. O movimento físico, ele tira o cérebro do estado de travamento defensivo. É isso mesmo, ele te tira do congelamento e interrompe o ciclo de ruminação. Então você vai mudar o estado e mudar a ação. Depois você volta e retorna e continua. Então veja bem, esses 3 itens são coisas práticas que você pode colocar a partir de hoje na sua vida para já começar a mudar esse seu sintoma de perfeccionismo. O perfeccionismo, ele tá sim te paralisando. E quando estamos paralisados, o nosso sentimento de culpa, o nosso sentimento de ameaça, a nossa autoestima, ela cai muito. E você precisa estar atento a tudo isso. Então vamos lá. O primeiro item é o acordo do funcional não perfeito. Faça o mínimo viável possível. Faça o que precisa fazer para começar a tarefa. Veja, não precisa estar perfeito. A gente vai quebrar esse ciclo agora. O segundo item é a entrega feia e rápida. Mas, Cláudia, esse termo é meio feio, mas essa é a ideia. A ideia é você justamente pensar nisso. Pensar que a primeira versão, ela precisa ser rápida, crua e sem lapidação. Então, você vai programar 20 minutos e vai dizer assim mesmo: vou fazer a versão mais feia possível. Ponto.
e não vai fazer mais nada, porque senão sua mente vai te enganar. E o terceiro ponto, que é justamente movimentar o corpo. Quando você sai do foco, por 5 minutos que seja, você se movimenta seu corpo, você justamente trava a ruminação mental. E aí você começa a ver novas possibilidades. Isso funciona muito. Exatamente como foi comigo quando eu sentei aqui para fazer esse vídeo com o cabelo molhado. Porque eu queria que tudo fosse perfeito. Só que não, eu precisei me movimentar, começar a gravar, ligar a câmera, gravar esse vídeo e falar com você, para que esse conteúdo saísse. Esse foi meu objetivo de hoje. E eu estou aqui falando com você sobre conteúdo. É ou não é? E aí, eu quero te dizer o seguinte, talvez o que esteja te travando não seja justamente a falta de capacidade. Não, eu tenho certeza que não. Talvez seja apenas um sistema cansado pedindo uma gentileza estratégica. Já parou para pensar nisso? A aceitação do momento presente. A aceitação que você precisa fazer algumas mudanças e que tá tudo bem mudar. Você não precisa ser perfeito 100% do tempo. Você não perdeu competência, pelo contrário, você está cansado. E quando a gente está cansado, o que a gente precisa fazer? Descansar. O cansaço não resolve com mais exigência, pelo contrário, ele se resolve com inteligência emocional aplicada. Então já coloque em prática essas 3 dicas que eu te passei no vídeo para você ver uma mudança radical com relação ao seu perfeccionismo. Quem espera a perfeição paralisa. Quem aceita o possível continua e ganha o jogo da alta performance sustentável. Essa é a chave. Você não recupera a sua alta performance produzindo mais. Você recupera a performance fazendo coisas diferentes, tomando consciência de que sim, você é um profissional competente, mas você precisa fazer ajustes. E neste caso do perfeccionismo, eu tô te falando que você só precisa começar pensando de forma diferente. Não dê ao seu cérebro a chance de te paralisar pelo medo, pelo auto-julgamento, pelo que os outros vão dizer. Simplesmente faça. Faça no seu melhor, faça na sua versão que precisa ser feita e entre em movimento. Por quê? Porque o perfeccionismo nos paralisa. E hoje eu quero te dizer que para você parar com o perfeccionismo, você precisa de movimento. Movimento de forma diferente, para que a sua alta performance, sim, seja recuperada. Não com produtividade tóxica, mas com alta performance de qualidade. Se esse conteúdo fez algum sentido para você, deixa um comentário, já encaminha para aquele seu amigo que tem o mesmo sintoma que você tem. E salva sim esse vídeo para que você assista mais vezes. Coloque em prática isso que eu te passei. Depois você volta a me contar como que tá a sua vida com relação ao perfeccionismo, tá bom? E o meu objetivo aqui sim é te ajudar a recuperar a sua performance e fazer com que você entenda que dinheiro e propósito podem sim caminhar juntos, com consciência, tá bom? Espero que tenha feito sentido e até a próxima. Gratidão!